Bom dia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Espero que estejam preparados e com vontade de ler a Palavra de Deus, de meditar nela. Então convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. É esse o texto que começámos a semana passada a estudar e vamos durante algumas semanas caminhar nesta carta, nesta e na segunda. E para fazer um breve e rápido contexto, para quem não esteve no último domingo, Paulo escreve esta carta a esta igreja, dando graças a Deus pela sua vida. Dando graças a Deus pela vida destes irmãos em Tessalónica que receberam a palavra, que creram no Evangelho e mudaram a sua vida. É um pouco esse o teor do primeiro capítulo. Lembram-se, falámos no domingo, falámos na quinta-feira, sobre o facto de que eles eram cristãos, porque tinham crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Eles tinham abandonado as suas fés, as suas crenças em ídolos, até no próprio César, como vimos na introdução, e creram no Senhor Jesus. E isso mudou as suas vidas e tornaram-se cristãos, tornaram-se filhos de Deus. E Paulo dá graças a Deus por isso. E Paulo quer deixar claro que isso mudou por completo a sua vida. Mudou por completo quem eles eram e quem agora eles são. Falamos, ao meditarmos em Tessalonicenses, muito acerca também da segunda vinda. Da certeza e da esperança que em Cristo temos de que um dia Ele virá para nos buscar e para estarmos com Ele para todo o sempre. E vamos falar um bocadinho mais sobre isso hoje. Então convido-vos a lermos os primeiros 16 versículos, é esse o texto, esta manhã, do capítulo 2. Portanto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 16. E diz assim o texto: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus.
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Uma das verdades mais inquietantes da palavra de Deus e terríveis para o homem é que Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus cheio de ira por causa do pecado. Não tenhamos dúvidas, e a palavra de Deus não deixa dúvidas, de que Deus está irado contra toda a iniquidade, contra todo o pecado. A última expressão de Paulo no capítulo 1 é dizer aos Tessalonicenses que Cristo os livrava da ira vindoura. Esta ira vindoura, que Paulo diz que os Tessalonicenses estão livres por Cristo Jesus, pela sua fé em Cristo Jesus, é a ira de um Deus santo sobre pecadores, sobre o pecado. Esta é uma verdade inquietante e terrível. Saber que o Deus que é santo, 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 está irado contra o pecado. É uma verdade bíblica, tremendamente bíblica. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E esta ira de Deus é devido ao nosso pecado, é devido à iniquidade do homem, que troca a glória de Deus pela glória do homem. O mesmo apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Romanos também, que de maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Portanto, quando falamos de iniquidade, quando falamos de pecado e quando falamos da ira que está sobre toda a iniquidade do homem, nós falamos de universalidade. Não falamos que a ira de Deus está sobre determinado tipo de pessoas, que tem determinado procedimento. Não. Falamos que a ira de Deus está sobre todo o homem. Tanto judeus como gregos, como diz Paulo, todos estão debaixo do pecado. Todos são pecadores por natureza. Então, quando dizemos que o homem é pecador por natureza e dizemos que a ira de Deus está sobre o pecado, nós dizemos que a ira de Deus está sobre aquele que nasce em pecado. E é disso que o homem pode ser salvo. É da ira de Deus que Deus salva. O mesmo apóstolo Paulo, no versículo 5 do capítulo 3 de Romanos, diz que porventura será Deus injusto trazendo a ira sobre nós? Deus está irado. E que notícia terrível é esta para o ser humano? Deus está irado por causa do pecado. Então aquilo que Paulo traz aos Tessalonicenses, a verdade que Paulo quer, a certeza que Paulo quer dar aos Tessalonicenses é que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, removeu a ira de Deus que estava sobre eles. Quando Cristo se entrega na cruz, como nós já lemos, Ele absorve a ira de um Deus irado. Toda a ira de Deus é descarregada sobre o seu próprio Filho. E aquilo que os Tessalonicenses precisavam entender é que, por confiarem em Jesus Cristo, eles eram livres desta ira. Mas isto era algo que eles só veriam ou só verão no dia do juízo. E isto é igual para nós. É algo que nós só veremos no dia do juízo, quando perante o Deus juiz de todas as coisas e de todas as pessoas julgar o mundo. E porque Cristo, o sangue de Cristo, está derramado sobre a nossa vida, como o sangue do Cordeiro estava sobre a ombreira de algumas casas, nós somos libertos e somos poupados da ira de Deus. Os Tessalonicenses tinham esta certeza. Paulo queria dar esta certeza aos Tessalonicenses e Paulo quer dar esta certeza a nós. Naquele dia, aqueles que creem em Jesus serão poupados. Poupados da condenação, poupados da punição, que se não fosse a obra de Cristo, nós mereceríamos. O título desta série é Vida à Luz da Vinda.
E deixem-me dizer-vos que nós somos salvos da ira de Deus, a fim de que vivamos para Deus. A ira de Deus está sobre o pecado. É crucial entender que é disto que somos salvos. É disto, do nosso pecado e das consequências que o nosso pecado tem, que somos salvos. Depois de dar esta instrução logo no final do capítulo 1, Paulo continua a escrever aos Tessalonicenses, como lemos até ao versículo 16, e este texto que hoje lemos divide-se em duas grandes partes, ou seja, a divisão é muito simples de fazer, do versículo 1 ao versículo 12, e depois temos a segunda parte, do versículo 13 ao versículo 16. Vamos olhar para a primeira parte. Nesta primeira parte, do versículo 1 ao versículo 12, Paulo parece esclarecer algumas dúvidas relativamente ao seu ministério e ao Evangelho de Cristo. E por que razão haveria motivo para esclarecer dúvidas? O que é que estava a acontecer lá em Tessalónica que levava Paulo a sentir a necessidade que era preciso esclarecer dúvidas acerca do seu ministério, relativamente acerca do ministério de Silvano e de Timóteo? Porquê? Lemos quando e meditamos na introdução que em Tessalónica havia muita confusão, não é? A palavra de Deus diz lá que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Aqueles que têm confessado a Cristo Jesus chegaram até aqui. E como reação a essa fé, como reação à manifestação da fé em Cristo Jesus, num lugar onde não existia, a cidade reagiu. E reagiu furiosamente, não é? Reagiu com perseguição, reagiu com luta, reagiu com desconfiança. Então, Paulo, até porque era também um servo de Deus muito combatido, não esqueçamos que Paulo, antes de ser perseguido e antes de ser pregador, ele era o perseguidor. Ele era aquele que ia contra aqueles que anunciavam o Senhor Jesus. Paulo, aqui nestes primeiros versículos, nestes 12 versículos, quer dar resposta a essas dúvidas ou a essas críticas que podiam estar sobre o seu ministério. Eles precisavam crer, os Tessalonicenses, que Paulo estava a falar coisas sérias, coisas verdadeiras. Eles precisavam de entender que o mensageiro era fiel. Normalmente, quando nós não gostamos da mensagem, atacamos o mensageiro. Paulo sabia disso. E Paulo quer defender-se disso. De si mesmo e dos seus colegas de ministério. Sabemos que a saída de Paulo de Tessalónica foi uma saída quê? Muito apressada. Ele teve que fugir. Fugir para Bereia. Não é? Ele saiu de Tessalónica para Bereia. E saiu à pressa. Porquê? Porque estava a ser perseguido. Então talvez tenha ficado algumas questões por tratar, talvez tenha ficado algumas coisas por dizer, talvez tenha ficado algumas coisas por esclarecer, porque nem sequer houve tempo para se despedir. Então Paulo nestes versículos vem esclarecer algumas dessas coisas. Então Paulo nestes versículos oferece duas coisas. Oferece a defesa do Evangelho. Claramente Paulo defende o Evangelho nestes versículos e apresenta também de alguma forma um padrão de serviço, de quem quer servir o Mestre, como se deve comportar. Paulo, acima de tudo, sabia que o primeiro e mais importante ministério daquele que é servo de Deus é o seu caráter. O primeiro e mais importante ministério daquele que prega, daquele que serve, daquele que é filho de Deus, daquele que se anuncia como cristão, seguidor de Jesus, é que o seu caráter prevaleça. Não o seu caráter como pessoa humana, com muitas qualidades, mas o caráter que vem de Cristo. O caráter de uma pessoa que foi transformada à imagem de Cristo e que agora tem um modo diferente de viver. Paulo sabia isso. Sabia que era importante que o seu caráter fosse exaltado, ou o caráter de Cristo fosse exaltado em si mesmo. Porque o que somos, não sei se o que somos tem mais importância do que aquilo que dizemos. Não sei se todos concordamos com isto. O que dizemos é importante, não é pouco importante, é muito. Só que se as palavras forem umas e o procedimento for outro, ainda tendo em conta o contexto em que esta igreja estava, então as palavras seriam colocadas de parte. Se Paulo pregasse uma coisa, anunciasse Cristo Jesus, mas o seu procedimento fosse incorreto, o mais certo era que estas pessoas em Tessalonicenses abandonassem a fé.
era que dissessem, que cedessem à pressão do meio onde estavam e dissessem: não vale a pena ouvir este paroleiro. Lembram-se desta expressão? Não vale a pena ouvir esta pessoa, porque o seu caráter não bate com aquilo que ele anuncia. Então ele sabia que era necessário que o seu caráter fosse o mais próximo de Cristo possível. Então, o primeiro aspecto, Paulo ressalta a fonte do Evangelho. Versículos 2, versículo 8 e versículo 9. Paulo diz no versículo 2 que anuncia o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ainda no versículo 8 ele diz que, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. No versículo 9 diz que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo quer deixar claro que a mensagem que ele traz não é sua propriedade. A mensagem do Evangelho é de Deus. O Evangelho é património de Deus. Está registado. É a marca registada. Não é nossa. O Evangelho não é a minha mensagem. O Evangelho não é aquilo que eu acho acerca da palavra de Deus, o que eu interpreto. O Evangelho é de Deus. É dele que vem esta mensagem, estas boas novas. É dele que procede a boa notícia para o homem de que ele pode estar liberto da ira, da sua própria ira, da ira de Deus. É de Deus que vem esta notícia. Então Paulo quer deixar claro aos Tessalonicenses, e vemos essa preocupação em outras cartas, que ele prega o Evangelho que vem de Deus, que tem origem em Deus, que é património de Deus, que é propriedade de Deus. O Evangelho é de Deus. E ele, Paulo, e ele, qualquer um de nós, servos de Deus que pregamos o Evangelho, que anunciamos o Evangelho, que vivemos o Evangelho diariamente, nós temos a consciência de que é Ele que nos confia essa possibilidade. É Ele que nos dá a bênção de podermos pregar o seu Evangelho. É Ele que nos dá a bênção de viver o seu Evangelho. Diz o versículo 4. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. É Deus que nos entrega. É Deus que... Foi Cristo Jesus que entregou aos apóstolos a mensagem que vinha de Deus e que lhes dá instruções para que eles continuassem a entregar a outros aquilo que já tinham recebido de Cristo. E Paulo diz o mesmo. Eu entrego-vos aquilo que já recebi. Entrego-vos o Evangelho que não é meu, que é de Deus, que é a propriedade de Deus, mas que Ele tem confiado a homens como eu e como nós, para que o anunciemos. Paulo continua a falar do ato de pregar, do ato de anunciar, e defende-se. Ele fala que a comunicação do Evangelho deve ser simples, fiel e verdadeira. Há algumas expressões que ele usa muito interessantes. Ele diz que prega o Evangelho para agradar a Deus, não para agradar a homens. Versículo 4. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Quando Paulo pregava o Evangelho, e quando nós pregamos o Evangelho, a nossa preocupação não deve ser agradar o ouvinte, não deve ser agradar quem recebe a mensagem, mas deve ser agradar o próprio Deus. E é Ele que prova o nosso coração. É Ele que sabe a intenção do nosso coração. É Ele que sabe por que razão fazemos as coisas. E é Ele que sabe se estamos, de facto, preocupados com a sua glória ou se queremos a glória do homem, a minha glória ou até a glória do receptor. Portanto, o Evangelho dá glória a Deus. Mas Paulo deixa clara esta ideia. Irmãos, eu prego-vos o Evangelho não para agradar a vocês. Ainda que eu esteja muito contente com o vosso procedimento, ainda que eu possa dar muitas graças a Deus pelo vosso procedimento, como é uma comunicação normal na carta, eu não o faço para vos agradar. Eu não o faço para agradar a igreja de Salónica. Eu também não o faço para agradar a igreja em Corinto. Eu não o faço para agradar onde quer que eu falo. Eu falo para agradar a Deus, não a homens. Ele continua dizendo que a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Portanto, o Evangelho não é para... A bajulação, normalmente nós chamamos isso de... Alguém quer uma expressão mais prática para bajulação? Alguém tem? Chagraste, não é?
dar graxa. Isso é bajular uma pessoa. O Evangelho não serve para dar graxa a ninguém. O Evangelho não serve para exaltar a pessoa e dizer coisas bonitas acerca dela. Não é isso que está em questão. A ideia não é bajular as pessoas. A ideia é apresentar e pregar o Evangelho sem bajulação, como verdadeiramente ele é. Mas também sem ganância, sem intuitos gananciosos, sem querermos a nossa promoção individual, sem querermos ser nós exaltados, sem querermos ser nós promovidos, mas com todo o amor, sem interesse algum. Vós, Tessalonicenses, e Deus, sois testemunhas do modo como piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Eles eram testemunhas do amor que estava no coração de Paulo, do amor que estava na sua intenção. Sim, ele queria que houvesse fruto. Ele dá graças a Deus no versículo 1 que a sua estada entre eles não tivesse sido em vão, não foi infrutífera. Mas havia amor pelas almas que caminhavam para a perdição. Portanto, nós temos que fazer este balanceamento entre não sermos bajuladores, não queremos agradar a homens, mas queremos agradar a Deus amando as pessoas. Há este equilíbrio, há esta ponderação que é necessária. Nós precisamos de pregar o Evangelho sem bajulação, para não agradar, mas não é uma coisa extraída de sentimento, não é uma coisa extraída de preocupação, não é uma coisa na qual nós coloquemos a nossa piedade e o nosso interesse. Não, é com amor pelas pessoas, levando o Evangelho de Deus, não para nos promover, mas para a salvação daquele que caminha para a eternidade sem Cristo. Paulo reforça esta ideia. Podemos ler uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, em que vemos claramente que não era uma preocupação de Paulo apenas nos Tessalonicenses, que não revela apenas nesta carta, mas Paulo queria mesmo manifestar que importava ser fiel, um fiel dispenseiro da graça de Cristo, sendo Deus testemunha do seu procedimento. Diz o versículo 1 do capítulo 4: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo deixa claro nesta passagem, que aquele que é dispenseiro, aquele que é servo de Deus, deve achar-se fiel ao próprio Deus. Ele diz que pouco se lhe dá se é julgado pelo homem. Aliás, se a sua preocupação estivesse no julgamento que receberia dos homens, ele não pregaria o Evangelho. Porque sabemos que a pregação do Evangelho da parte de Paulo trouxe-lhe prisão, trouxe sofrimento, trouxe perseguição. Então é claro para nós, quando lemos o desenvolvimento do ministério de Paulo, que ele não estava preocupado com aquilo que os homens achavam acerca da mensagem que ele entregava. Não estava preocupado acerca do julgamento dos homens. Mas para ele, Deus era a sua testemunha. Portanto, o Evangelho, Paulo ensina-nos isso nestes versículos, não é para ser usado em nosso favor. O Evangelho não é para ser usado para a nossa promoção. O Evangelho não é para ser usado para nossa exaltação. O Evangelho não é para ser usado para a minha glória, mas é usado para a glória de Cristo Jesus. É usado para a glória de Deus. O Evangelho aponta para Cristo.
O Evangelho é Cristo. O Evangelho aponta para o seu reino e para a sua glória, não a glória humana. Reparem o que diz o versículo 12. Nós exortamos, consolamos e admoestamos a vocês para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O Evangelho é este chamamento. O Evangelho é esta mensagem. É esta chamada de Deus para que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados e sejam trazidos para o reino da sua glória. Não para o reino da glória humana, mas para o reino da sua glória. Um reino que nós hoje já podemos experimentar de alguma forma, mas que nós sabemos que experimentaremos de uma forma perfeita quando chegarmos à sua presença. Os Tessalonicenses precisavam saber isso. E nós precisamos de saber isso. Que Deus e o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo, é Deus a chamar-nos para o seu reino de glória, para o contemplarmos, para vermos a sua beleza, para vermos a sua santidade e para lhe darmos glória. A segunda parte do texto, do versículo 13 ao versículo 16, Paulo resume a reação dos Tessalonicenses a este Evangelho. Vimos ao início que Paulo, no capítulo 1, dá graças a Deus por estes irmãos em Tessalónica, e agora ele continua, no versículo 13, a dar graças. Ele diz: olhem, mais uma coisa que eu tenho para dar graças relativamente a vocês. Outra coisa ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E qual era? É que a palavra operou eficazmente neles. E porquê é que a palavra, esta palavra que Paulo trouxe, que era o Evangelho de Deus, operou eficazmente neles? Porquê? Podem responder. Olhem lá para o texto. Porquê é que a palavra operou eficazmente neles? Não ouvi nenhuma resposta ainda. Porquê? Porque foi recebida, não é? Reparem o texto. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, esta mensagem que não é nossa, que é de Deus, que é o Evangelho de Deus, tendo vós recebido a palavra que é de nós, ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Há uma grande diferença entre receber e acolher. Nós podemos receber uma coisa e não a acolher para nós. Nós podemos ouvir uma mensagem, recebemos a mensagem, mas não a acolhemos. Acolher é trazer para dentro. Quando nós acolhemos alguém em nossa casa, nós trazemos-lo para dentro de casa e fechamos a porta. A pessoa fica acolhida em nossa casa. Fica guardada em nossa casa, até ir embora. Aquilo que os Tessalonicenses fizeram não foi apenas receber a palavra, mas eles acolheram-na, puseram-na dentro de si, guardaram-na dentro das suas vidas. E isso, segundo Paulo, fez toda a diferença. E porquê é que eles a acolheram? Porquê? Porque eles receberam-na como palavra de Deus. Receberam-na não como palavras de homens, de Paulo, de Silvano, de Timóteo, mas receberam-na, e diz Paulo, como ela é, como palavra de Deus. E acolhendo-a, trazendo-a para dentro de si, isso fez toda a diferença nas suas vidas. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, irmãos, e portanto, amigos, todos os que ouvimos hoje a palavra, é no ouvir que acontece a decisão. É no ouvir que acontece a decisão. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, ou quando nós recebemos determinada mensagem, quando nós ouvimos uma mensagem como hoje estamos a ouvir, quando temos a oportunidade de ler a palavra e interpretamos, nós temos 2 opções.
Ou eu continuo a achar que estou a ouvir pessoas, que estou a ouvir uma pessoa como hoje estou a ouvir aqui, um homem humano com falhas. Ou quando eu leio e penso, ok, estou a ler Paulo. Se a minha conclusão é esta, eu continuo a achar-me superior à palavra. E ela não vai ter qualquer efeito na minha vida. E isto pode ser com alguém que vem aqui hoje pela primeira vez, ou alguém que já não é a primeira vez que aqui está e que já ouviu muitas vezes a palavra. Se eu continuo a achar que estou a ouvir vozes apenas de pessoas, que eu estou a ouvir palavras de homens, que eu estou a ler palavras de homens, eu vou continuar a achar-me superior e a palavra não vai ter qualquer efeito na minha vida. Nenhum. Mas, por outro lado, eu estou a ouvir um homem a pregar, ou eu estou a ler um texto escrito por um homem, e eu creio, eu entendo que estou a ouvir apenas um instrumento usado por Deus, ou estou a ler alguém inspirado pelo Espírito de Deus para escrever, e eu ouço a Deus, aí sim, aí a minha vida será transformada. Aí eu vou crer, aí eu vou me humilhar perante a palavra, perante o Deus da palavra, e ela vai operar, como fez com os Tessalonicenses, eficazmente na tua vida, na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença. Portanto, deixem-me dizer-vos que hoje, quando nós ouvimos a palavra, nós podemos estar, isto pode estar a tornar-se o acontecimento mais decisivo da tua vida. Hoje, quando ouves a palavra de Deus, e ao leres, se tiveres uma Bíblia, tu podes estar perante o desafio mais importante da tua vida, ou a decisão mais importante da tua vida, no sentido em que tu podes decidir agora, crer que estás a ouvir a palavra de Deus, ou podes continuar a crer que estás apenas a ouvir palavras de homens. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida, presente e futura. E futura por toda a eternidade. O Evangelho é, portanto, não para ser usado para a nossa promoção, para a nossa exaltação, mas o Evangelho é uma mensagem acerca de Cristo, que é para ser recebida, querida e acolhida na nossa vida. E se tu o fizeres, e se já o fizeste, então a palavra opera eficazmente em nós. A palavra tem poder, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que, ouvindo o Evangelho, o entende como palavra de Deus e não como palavras de homens. Paulo continua e agora apresenta o efeito contrário. Ou seja, se os Tessalonicenses receberam a palavra como sendo de Deus e isso mudou as suas vidas, há, porém, ainda algumas pessoas que olham para o que Cristo ensinou e olham para a palavra de Deus como palavras de homens. E reparem qual é o procedimento destas pessoas. O versículo 15 diz que, o versículo 14 diz ainda que os Tessalonicenses, por causa desta crença, já começam a sofrer perseguição dos seus patrícios, dos seus compatriotas. Mas reparem que, a partir do versículo 15, ele fala do comportamento dos judeus. E reparem que dos judeus esperava-se boas coisas. Não é? Era o povo da propriedade de Deus, no Velho Testamento. O povo que foi retirado do Egito e que foi levado para a sua terra. Mas estes mesmos judeus não receberam a palavra de Cristo como palavra de Deus. Receberam-na como palavra de um homem. E qual é o procedimento deles? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Portanto, o comportamento de alguém que olha para, ouvindo a palavra, a considera como homem, como palavra de homens, é terrível. Porque eles ouviram Jesus e continuaram a achar que era apenas um homem que falava, eles mataram o próprio Senhor. Lemos há pouco um texto em que
O procedimento de matar uma pessoa na cruz era um procedimento romano, não é? Originalmente romano. Mas no texto que lemos, que o irmão Augusto leu há pouco, vemos até as autoridades romanas, de alguma forma, a estranharem. Mas o que é que fez este homem para merecer? A própria autoridade romana põe em causa, dá até a oportunidade de os judeus, o povo que estava ali perante eles, escolher outro criminoso, matem antes este. Há lá outro, eu vou trazer, escolham. E eles escolheram Jesus. Portanto, aqueles que, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, não a consideram como palavra de homens, aliás, mataram o próprio Senhor. O Senhor foi morto pela mão dos judeus, as autoridades religiosas. As autoridades que conheciam o texto bíblico, conheciam as profecias, mas não olharam para Jesus como o Filho de Deus. Mas eles não só mataram o Senhor, eles continuaram a perseguir os servos de Deus. Mesmo depois de Jesus morrer e ressuscitar, as autoridades religiosas começaram a chamar aqueles que continuavam a anunciar Jesus. E chamaram-nos lá ao concílio e disseram: não mencionem mais o nome de Jesus. Não queremos mais ouvir esse nome aqui. E eles não o fizeram. E diz Paulo que eles estão a impedir e continuam a impedir de falar a mensagem de Deus aos gentios, para que eles não creiam. Então, quando alguém recebe a palavra e a entende como palavra de homens, tem este comportamento. Mas o pior é que Paulo conclui dizendo o seguinte: a ira que falámos ao início, a ira que nós consideramos que estava sobre aqueles que nascem em pecado, sobre todo o homem, a ira que nós dissemos e que Paulo disse que por Cristo os Tessalonicenses estavam livres, esta ira de Deus sobreveio contra eles definitivamente. Sobre eles permanece. Então, quando nós, ouvindo a palavra, a entendemos como palavra de Deus, nós achamos Cristo Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos, o nosso pecado é perdoado e somos livres da ira de Deus. O descarregamento da ira de Deus sobre Cristo tem efeito na nossa vida. Mas quando eu ouço a palavra e eu continuo a entendê-la apenas como palavra de homens, eu não acho perdão para os meus pecados, a minha vida não é transformada e, pior de tudo, é que a ira de Deus permanece sobre ti. E permanece eternamente. Não tem efeitos apenas nesta vida hoje, mas tem efeitos em todo o teu futuro eterno. Serás lançado para fora da presença de Deus, lançado no inferno. É isto que a palavra de Deus diz. Portanto, quando nós dizíamos há pouco que ao ouvires a palavra hoje, isto pode ser o acontecimento mais marcante e decisivo da tua vida, não estamos a brincar. Nem estamos a ser leves, nem trágicos. Estamos a trazer-te a palavra de Deus, que é verdadeira, que é eficaz. Portanto, hoje, nós temos uma escolha. Se queremos nos colocar no versículo 16, no versículo 9 do capítulo 1, ou se queremos nos posicionar no versículo 16 do capítulo 2. Há um hino que nós costumamos cantar, acho que, fazendo um parênteses, acho que não cumpre muito o efeito de louvor, porque é cantado quase que para o nosso próximo, mas ele diz assim: meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, diz outra estrofe, meu amigo, talvez tenhas rido, não é? Talvez ao ouvires a palavra de Deus continues a entendê-la como palavra de homens. Talvez tenhas rido ao ouvires falar de Jesus. Não te esqueças que para salvar-te Ele deu sua vida na cruz. É verdade. Nós temos que decidir se a palavra de Deus entendemos-la como sendo palavra de Deus ou como palavra de homens. Isto não é necessário
Ou isto não faz sentido apenas para o momento da conversão? Na nossa caminhada diária, no nosso crescimento como filhos de Deus, no nosso prosseguir para o alvo, isto é constante. A todo dia nós precisamos de entender que aquilo que vem de Deus é de Deus. Que as exortações que recebemos da parte de homens usados por Deus são palavras do próprio Deus. E é isso que opera eficazmente, é isso que nos transforma. Irmãos, nós que já somos filhos de Deus, temos esta esperança. A esperança que cantámos há pouco e que eu desafiava que cantássemos novamente. É uma esperança bendita. É uma esperança e uma certeza que Paulo queria dar aos Tessalonicenses e quer nos dar a nós. Que nós vamos ver. Vamos conhecer o Deus como nunca conhecemos até hoje. Vamos vê-lo face a face. Então nós podemos clamar: leva-nos para o lar. Leva-nos, para sempre teus seremos. Enfim, juntos estaremos em teus braços de amor, como noiva tua ao vermos tua face. Que certeza, que esperança! Que certeza que o texto bíblico nos dá de que nós estaremos perante o nosso Senhor, face a face. Mas isso só é possível se tu receberes a palavra de Deus como palavra de Deus. Decide olhar para a palavra como a palavra de Deus, e que Deus abençoe a tua vida, a transforme e que vivas para a sua glória. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.